Então isso aqui seja C2. Então isso aqui vai me produzir menos C2. Isso tudo aqui. Eu estou fazendo isso, ó. Si sobre zeta, estou identificando com C2. Para poder formar essa grandeza aqui, T2 aí, mais que Si sobre C2. Isso aqui vai ter que fazer o papel no C2. E isso aqui, então, no final de tudo, isso aqui vai ter que ser para nós menos C2. Zeta. Então, a relação que a gente tem que encontrar justamente é essa, é que o zeta é 1 sobre C2, se resolve aquele problema nosso. Então, esse termo aqui, que é 1 sobre C2 si, então a gente pode corrigir ele. Então, o zeta é 1 sobre C2 si, e aí fica tudo certinho. Então, se o zeta é 1 sobre C2, o si sobre zeta, né? O zeta é 1 sobre C2, deixa eu apagar isso aqui. Então, esse termo aqui ficou. Então, essa equação de onda, ela ficou da Lambertiana, que está aqui. Esse termo que tem aqui vem para cá, mais C2 zeta ao quadrado é igual a zero. Então, esse termo aqui é que vai fazer papel de um parâmetro, né? Fica uma massa ao quadrado, da Lambertiano mais N2. Né? Então, isso aqui está me dizendo que se eu fizer uma transformada de Fourier dessa equação, isso aqui está me dando menos ômega 2, né? Quer dizer, isso aqui é 1 sobre C2, D2, DT2. Então, menos ômega 2 sobre C2. Isso aqui é mais C2 zeta ao quadrado. Então, isso tem que ser igual a zero. Se eu fizer uma transformada de Fourier dessa equação, esse operador fica essa expressão aqui. Isso aqui é melhor. É Lambertiano, 1 sobre C2, D2, DT2, então menos ômega 2 sobre C2, mais menos o gradiente. Menos o Laplaciano. O Laplaciano é menos K2. Então, mais K2, mais C2 zeta ao quadrado. A transformada de Fourier dessa equação é isso aqui. Isso aqui, esse tio aqui não é dual, não. É o Fourier dela. Vamos chamar de transformada de Fourier. Ou então posso botar Fourier transformada de Fourier dual. Tá mais difícil. Então, transformada de Fourier. Então, essa equação lida no espaço de Fourier. Para que isso aqui seja zero, sem que o campo seja zero, eu preciso que essa relação aqui seja verificada. Ou seja, ômega 2 é igual a K2 C2 mais zeta ao quadrado C4. Se eu pensar numa interpretação corpuscular, isso aqui é H cortado ao quadrado aqui, H cortado ao quadrado aqui, e H cortado ao quadrado aqui. H cortado ômega 2 é 2, H cortado K2 é T2, né, interpretação corpuscular, e isso aqui tudo vai fazer o papel, vamos dizer assim, um N2 C4. Então, isso aqui vai fazer isso tudo aqui, vai fazer o papel. Então, esse parâmetro zeta está ligado, na verdade, é a massa do quanto da radiação, é a massa do fóton, certo? Então, ficou resolvido assim, a gente acertou o parâmetro lá, que é essa equação, então, para poder ser uma... Eu estou usando o fato que a relatividade o eletromagnetismo, ele tem que satisfazer as equações relativistas. Então, para que essa equação aqui seja, do ponto de vista covariante relativista, é preciso que esses dois termos aqui se somem. Então, foi isso aqui que me fez colocar Si sobre C2 igual a zero. Claro, se a gente fizer o formalismo de espaço de Minkowski desde o início, que é o que a gente vai aprender aqui, eu não preciso ajustar nada, tudo sai automaticamente. Então, nós estamos fazendo uma coisa ainda meio heurística, nós estamos construindo sem usar o ferramental, que é a simetria completa do eletromagnetismo. A gente está ainda fazendo uma coisa meio exercício, de tatear, né, para a gente poder ganhar feeling das coisas. É isso que eu estou fazendo para vocês. Daqui a pouco a gente vai entrar no formalismo da relatividade especial e tudo sai, né, sai automaticamente. Tá claro, então? Estou resolvido assim, né? Tudo legal. Tá. Eu achei a equação de Fourier e não tinha esse termo de massa. Como? Na equação de Fourier, se eu não me engano, não tinha. Não veio, não? Vamos lá. Tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Esse é um termo topológico, né? Tem topológico. Então, o topológico deve estar na massa. Se o campo B está satisfazendo uma equação com essa massa, é porque o quantum é compartilhado tanto por E quanto por B. Então, a equação do B deve ter massa. Você fez a equação usando as equações de Maxwell Chern-Simons ou só Maxwell, Yuri? Estou procurando aqui. Você não fez só Maxwell? Eu
acho que eu achei do campo dos potenciais. Mas a pergunta que eu queria, a principal é o seguinte: o tempo topológico dá massa para o fóton? Dá massa para o fóton, que a gente viu agora. Quem deu a massa do fóton para o zeta, então vamos ver se o tempo topológico dá massa para o B. Deu a massa para o E, vamos fazer a mesma equação de onda também. Tá? Porque essa discussão que eu estava colocando para vocês. O termo topológico, ele não deu contribuição na energia nem no momento do campo, na densidade de energia nem na densidade do momento. Mas ele está dando, porque o que é o fóton? O fóton não é a flutuação do campo. Então, o termo topológico, ele mexe na configuração do campo. Então, ele vê a flutuação do campo. Ele só é um termo que ele não percebe a métrica, mas ele percebe a flutuação do campo. Ele não percebe a geometria do espaço, mas ele percebe a flutuação do campo. Ele tem flutuação, por isso que ele dá massa. Certo? Fisicamente falando, é isso. Tá legal? Só um detalhe, fala. Em relação um pouco a isso, esse termo que colocar potenciais no meio da história, Isso. ele dá massa também, só que esse caso não é topológico. Eu não estou entendendo a pergunta. Aquele, tipo, para formar algo do tipo Klein-Gordon, que coloca os potenciais... Tipo Klein-Gordon, tipo próprio, campo de próprio. O potencial. Aquele termo não é topológico. Aquele termo, se você fizer o tensor de energia e momento, você vai ver que aquele termo ele contribui para a energia e para o vetor de Poisson. Isso é do que nós estávamos falando da métrica. Isso. Aquele termo não é topológico, portanto, ele contribui para a energia e para o momento, ele se acopla com a métrica. Porque, na verdade, quando vocês souberem, eu já adiantando, porque todo mundo aqui já viu, nem que seja na rua, já ouviu isso falar. Aquela conversa de rua, você não sabe a teoria, mas sabe que funciona, né? Seu colega sempre diz para o outro, né? Como é que se faz? Então você faz assim. Esse termo aqui, o termo topológico, esse termo aqui, se você quiser gerar o termo de Chern-Simons em 3 dimensões, no formatinho de Minkowski, isso vai aparecer. Ele aparece acoplado com o epsilon. O termo de troca, ele é, na verdade, N2, Gemini, N. Então o termo de troca, ele se acopla com a métrica. O termo de Chern-Simons, ele não vê a métrica, ele vê o left-tip. Aonde tem o left-tip? Então, tipo, sempre que o acoplamento for um left-tip, é topológico. Você não tem métrica nenhuma. Porque a métrica, se você colocar a métrica, ela desaparece. Por causa do determinante. Quando você for variante. Eu vou falar isso com vocês, quando a gente discutir, vai ter umas 3 aulas só sobre tensor de energia e momento, aí a gente vai discutir esses aspectos aí. Então vamos fazer o que o Yuri falou. Você tentou obter a equação do B em presença do campo de Chern-Simons, parece que não eu olhei aqui, eu fiz sempre. você fez máximo. Mas a minha dúvida foi essa. O termo topológico dá massa. dá massa. Apesar de não. Porque a gente viu agora. A gente tirou a equação do E e viu que o zeta estava lá. Eu sempre fiz essa ligação de massa e métrica, né? Entendi. Pois é, uma boa questão. Isso é uma questão importante, inclusive na física de matéria condensada. Porque esse termo aí, né, quer dizer, a supercondutividade, justamente, na análise da supercondutividade, que você estuda supercondutores planares, ela está no termo topológico. Então, esse termo topológico, ele dá massa, portanto, se ele dá massa para o fóton, ele espelha o campo magnético, ele dá efeito mais. Então, ele é um termo que ele dá massa, mas ele é topológico, ele só contribui para a energia do sistema. Tá certo? Bom, então isso aí, o que mais a gente pode falar? Vocês deram uma olhadinha como é que ficava o campo magnético, esse aqui, vamos dar uma olhadinha só naquilo que eu tinha colocado para vocês. Um sistema planar, né? Deixa eu pensar só numa coisa aqui primeiro. Vamos pegar primeiro esse problema assim. A carga pontiforme colocada na origem. Vamos aproveitar as equações aqui. Então nós vamos ter divergente do E. Vamos usar a eletrodinâmica de Maxwell Chern-Simons. Mais um psi D. Então vai ser a carga, né, e colocada na origem. Volta de X. E depois esse termo gradiente do alvo B. Aí agora a gente já sabe, 1 sobre C2, né? Si é igual. Aí nós não temos o termo, o problema é estático, estacionário, não tem dependência temporal e não tem corrente, é uma carga pontiforme, retorno preferencial de repouso da carga. Então essa equação fica assim. Fala, Teresa. A psicologia de imagem, ele surge experimentalmente
Tá perdido? Junções Josephson. Ah, não, ele pode surgir de outra forma. A junção Josephson, ela aproveita o efeito Meissner, né? Mas ele pode surgir de outra forma. Pode. Porque, na verdade, o efeito Meissner, né, ele só surge porque quando você submete, né, o supercondutor a um campo magnético externo, geram-se correntes internas que geram um campo magnético oposto, então anula o campo magnético do interior. É uma reação que o material tem quando se torna supercondutor, a presença do campo magnético. Então, independentemente da função da junção Josephson, você tem efeito Meissner. Ele é mais universal do que a junção Josephson. Tá? Bom, então temos essa equação. Então, se a gente espera que o campo elétrico não seja zero, então, né, se B for zero, é zero. Então, o problema não tem solução, é uma inconsistência. Então, necessariamente a carga e repouso, ela gera um campo elétrico. Mas se ela gera um campo elétrico, essa equação aqui diz que se o campo elétrico, se o campo magnético fosse zero, o campo elétrico seria zero. Se o dual é zero, claro que o vetor é zero. Então, tem que ter campo magnético. Então, essa equação aqui, ela pode ser boa, eu elimino. Então, se a gente tirar o dual dessa equação, como não tem nada do lado direito, o dual do dual é menos, então eu fico menos global. Então, eu posso escrever isso assim. Então, eu posso escrever o campo elétrico em função do campo magnético. Aí, esse problema me dá primeiro o campo magnético. Eu uso a lei de Gauss, a equação de Gauss do campo elétrico, para tirar o campo magnético, na verdade, porque essa relação aqui me substitui E por B. Então, eu vou colocar aqui, então, vamos produzir que esse E aqui é menos C2 sobre Xi. Multiplico por C2 e divido por Xi e passo para o outro lado. Né? Então, isso aqui é o meu campo elétrico. Então, quem sabe, se eu souber o campo magnético, eu automaticamente sei o campo elétrico. Então, vamos lá. Então, vou botar aqui. Então, vai ficar a divergência do gradiente de B, é o Laplaciano. Então, eu vou ter menos C2 sobre Xi Laplaciano mais Xi B igual a Q sobre epsilon 0 delta 2 de x. Então, vamos multiplicar essa equação aqui por Xi, né? Xi ao quadrado aqui. Aqui vai ficar um Xi também. Dividir por C2, né? Vou botar aqui menos Laplaciano. E dividir por C2. E dividir por C2. Vou colocar assim. Então, a gente tem uma equação que me permite calcular o campo elétrico. Eu sei que isso aqui é uma equação de tipo Poisson, né? Tem aqui o Laplaciano e tem um termo homogêneo, e aqui eu tenho uma função dela. Vamos passar isso aqui para o espaço de Fourier. Transformado então em duas dimensões espaciais, ele só tem vetor bidimensional, então aquele termo lá é K2. Passando para o espaço de Fourier. K2 mais Xi ao quadrado. Para não ficar carregando isso aqui, vamos chamar esse Xi ao quadrado sobre C2, vamos chamar isso aqui de Mi ao quadrado. Então, K2 mais Mi2, transformada de Fourier do E. Ele não tem nada de dual, não, isso aqui é transformada de Fourier. E aí aqui eu vou ter Xi né, vou botar aqui, vou botar Q sobre epsilon 0 C2. Vamos botar aqui epsilon 0 C e o outro Xi sobre C eu vou chamar de Mi. Vou botar QMi sobre epsilon 0 C. Vou botar assim, né? Esse Mi aqui é o que a gente chamaria isso, ele vai estar fazendo o papel no fundo de uma massa, né? Beleza. E aqui transformada de Fourier da função delta é 1, né? Vamos fazer isso aqui é 1. Né? Para nós a gente sabe disso aqui. Integral, né? D2 D2 capa, né? Sobre 2π ao quadrado. É menos I capa x. Isso aqui é 2 de x. Então, quando eu substituir o delta pela expressão de Fourier dele, fizer também a expressão para transformar da integral de Fourier para B, vai produzir exatamente 1. Então, isso aqui é igual a 1. Então, eu sei quem é a transformada de Fourier do B. Então, essa equação me dá a transformada de Fourier do B. É esse objeto aqui, vamos dizer assim, QMi sobre epsilon 0 C.
e 1 sobre K2 mais B. Então, o meu problema é tirar o B. Quem sabe o B sabe o E. O meu problema é só tirar o B. Então, o campo magnético associado a uma carga fundiforme, né, em repouso na origem, vai ser esse campo aqui. Fazer agora transformada de Fourier, quer dizer, pegar aqui a forma B, né, de X, né, integral, né, de 2K sobre 2π ao quadrado. E aí a gente vai ter que QI sobre ε0c, quando você tem uma constante, vou botar aqui fora, né? O meu problema vai ser esse aqui, 1 sobre K2 mais 2. E aí é menos. Estou usando essa definição para a representação de Fourier. B é, isso aqui é menos I. Tá? Então tem que resolver essa integral em K. Bom, aí eu vou usar coordenadas polares. Eu estou em 2 dimensões, tem esse vetor X aqui, então isso aqui eu vou deixar como tarefa para vocês fazer essa integral. Tarefa. Resolver essa integral de Fourier em 2 dimensões planares. Então a gente vai ter que integrar em K, né? Vamos dizer, o módulo de K. E não, a gente faz de conta que do ponto de vista da integral em K, esse X é um vetor constante, né? Eu posso definir as minhas coordenadas polares, né, em relação a esse K. Esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? Vai ter um ângulo θ aqui, esse aqui é módulo de K, módulo de X cosseno de θ. A integral em K, né, eu posso fazer a integral em K. A integral em K tem um K que vem do elemento de limite, isso aqui é K de K, né? E quer dizer, K de K de θ. Então a integral em K é imediata. Depois que eu fizer a integral em K, eu vou ter uma integral em θ. Aí vocês vão ver que a integral em θ vocês vão resolver em função da função de Bessa. A integral em θ vai dar a função de Bessa. Então daqui, quando vocês fizerem essa integral toda, no final do dia, isso aqui deve parecer alguma coisa proporcional ao Bessa K0 de Mi módulo de X. Alguma coisa assim. Então, façam esse exercício aqui. Então, quem faz esse exercício, tira o K, tira o B. Quem sabe o B, tira o gradiente do B e acha o E. Então, a questão é resolver essa integral de Fourier em 2 dimensões planares. Tá certo? Muito bem. Então, isso é o B. Agora, vamos pegar o outro caso, né? Então, agora, se a gente pegar esse caso aqui, vamos dizer que eu tenha uma corrente estacionária ao longo desse eixo aqui. Eu tenho uma densidade de corrente. Tem que o meu J, né? O J tem essa estrutura aqui. É uma corrente, vamos chamar uma corrente zero. Na direção, quer dizer, está completamente contido no eixo Y, então tem um delta de X. Essa corrente só não é zero para X igual a zero, no eixo dos Y. E ele está na direção Y também. Então, vamos lá colocar. Eu não sei se quando eu pedi para vocês fazerem isso, pedi fazer na eletrodinâmica de Maxwell ou na de Chern-Simons. Vou dar uma olhadinha de Maxwell e aí eu deixo o Chern-Simons para vocês. Então, tarefa resolver essa integral de Fourier. Quem sabe o E, então tirar o campo E e o campo B de uma carga fundiforme. Agora, vamos dizer que a gente faça o primeiro Maxwell. Então vai ser gradiente igual ao V. Não tem o termo de Chern-Simons ainda não, vou ter só marca. Gradiente igual ao V. Esse termo aqui, se não tem massa, esse termo é zero, e o problema é estacionário. Então M0 chora. Então M0, vou botar essa corrente zero aqui, delta de X, Y chapéu. Então, cara, essa corrente ela vai ao longo do eixo dos Y também. Então esse problema aí, ele tem uma simetria translacional. Esse problema não deve depender de Y. Se o fio, se essa linha é infinita, né? Qualquer ponto que eu tiver, o campo deve ser o mesmo. Claro, o campo pode ser que dependa de X. Se eu estou mais longe da fonte, mais perto da fonte. E a gente olhando para essa equação quem é o gradiente dual do B? Né? O componente X dessa equação é o dy dt. Então, o dy dB é μ0. Se é componente X, então é zero.
Porque isso aqui só tem componente y. Então só a componente x desse cara aqui é zero, porque não tem nenhuma componente x desse lado aqui. E a componente y desse cara aqui é menos, né? Componente y do gradiente, o gradiente dual é isso aqui, é dy menos dx. Isso aqui é o dual do gradiente. A gente tinha até visto que a divergência do dual do gradiente é zero, né? Então tá legal. Isso aqui então vai ficar a derivada x disso aqui vai ficar então componente y é o delta de x. Isso aqui vai ficar mi0, vai ficar menos mi0 delta de x. Mas aí a gente pensa, quer dizer, então meu B não depende de y, como a gente já esperava, pela simetria do problema, qualquer posição que eu esteja em y, eu vou ver o mesmo sistema, porque ele é infinito. A simetria, quer dizer, o problema pode depender de x, mas aí a gente vai ver quem é a função cuja derivada dá o delta de Dirac. A gente sabe que se eu derivar, esse problema aqui é unidimensional, na verdade, para poder beber, né? Então, quer dizer, a pergunta é quem é a função f cuja derivada em relação a x é o delta de Dirac. Nós já sabemos que a solução dessa equação é 1 meio do θ de x menos 1 meio do θ de menos x. Né? Se eu derivar a função degrau, a função de Hertz-Seiter, né? A gente sabe que a derivada da função da step function é o delta. Então, a derivada disso aqui é o delta de x. Quando eu derivar esse termo aqui, eu vou derivar ddx do θ de menos x. Então, eu vou derivar, isso aqui vai ficar menos, né? A derivada, porque usa a regra da cadeia, deriva em relação à coordenada y, que é o menos x, então isso aqui vai dar um delta de menos x, e deriva o menos x em relação a x, que é 1. Mas só que a função delta de Dirac ela é par, então delta de menos x é delta de x. Esse sinal menos aqui compensa com esse menos, esse meio com esse meio se soma, então a derivada em x dessa função aqui é o delta de Dirac. Certo? Então a solução dessa equação aqui seria d igual a menos mi0 sobre 2 θ de x menos θ de menos x. Ou seja, o campo é constante. Né? O campo, quer dizer, à direita, a função de Hertz-Seiter, né? A função externa, a função degrau tem essa característica. Para x positivo, isso aqui é 1, e para x negativo, isso aqui é 0. E essa função aqui, para x positivo, isso aqui vai ser 0, e para x negativo, isso aqui vai ser 1. Então, eu tenho uma função escalar, né? Quer dizer, o meu b à direita, quer dizer, o meu campo b à direita é menos mi0 sobre 2, isso, à direita isso aqui é 0, isso aqui vale 1. E à esquerda, isso aqui é 0, e isso aqui vale 1. Então, isso aqui vai ficar valendo menos 1. Aqui, o campo vai ser mais b. B igual a mais mi0. Então, claro, o campo tem uma descontinuidade aqui em cima, né? Daquele é justamente a descontinuidade, mas o campo é um campo escalar, ele é constante para cá e uma outra constante oposta para cá. Então, esse é o campo. Então, aí é aquele problema, se vocês colocarem uma partícula, né, frente a isso aqui, quer dizer, a lei de força, né, que é PVV, vocês estudaram o problema de uma partícula nesse campo magnético, é N, né, d2x dq2 igual a Q, V dual, vezes esse campo B. Faça esse problema. Estuda a trajetória. A gente sabe como é que é o problema de uma partícula no campo magnético, né? A partícula pode ter uma trajetória helicoidal, né? Então, estuda a trajetória da partícula. Aí eu pergunto a vocês, como é que vocês podem construir um capacitor, né, planar? O que é o papel? Quer dizer, na verdade, de um capacitor, um solenoide. O que seria o solenoide? Qual é a característica do solenoide? É que o campo dentro seja constante e fora seja zero. Então, se eu juntar, podem ver, se a gente pegar, por exemplo, esse sistema, como a gente sabe o campo magnético aqui, o sistema é linear, então se a gente pegar, por exemplo, um sistema conduzindo corrente aqui e outro simétrico aqui conduzindo a corrente para cá, a gente vai ver que o campo aqui vai ser zero, o campo aqui vai ser zero e o campo aqui dentro vai ser uniforme. Então, o que vai fazer o papel do solenoide planar, eu não posso botar um solenoide no plano porque o solenoide não é plano, né? Então, o solenoide no plano é como se fosse um fio infinito, né? Quer dizer, é como se fosse uma coisa assim.
desprezando os efeitos de Boyle, como se a gente tivesse um fio muito grande, né? De tal maneira que aqui em cima, isso aqui a gente pudesse desprezar a largura, né? Essa distância em função desse comprimento, mas basicamente seria isso, uma corrente subindo assim e essa corrente descendo assim. Então, uma aproximação, né, idealística em que esse objeto é infinito, o campo aqui vai dar zero, o campo aqui vai dar zero, e aqui a gente vai ter um campo magnético uniforme. Esse vai fazer o papel do solenoide, né, seria o solenoide planar. Né? O problema seria vocês estudarem, por exemplo, o campo, a trajetória, a tarefa que vocês poderiam, quem quiser fazer, seria estudar. Né? Então, estudar, né, a dinâmica, as dinâmicas clássica, falar com o professor Arthur para colocar esse problema que vocês devem fazer. Já conversei com o Arthur que a gente vai interagir em alguns tópicos, para as dinâmicas clássica e quântica. Poder estudar a equação de Schrödinger em presença desse potencial. Né? A gente estudar as dinâmicas clássica e quântica de um elétron planar, né? Nesse campo magnético. Faz a equação, faz primeiro Newton, né? faz a mecânica clássica e depois faz a equação de Schrödinger em presença desse campo magnético. Só que lembrando que para chegar na equação de Schrödinger não vai aparecer o campo magnético, vai aparecer o potencial vetor. Você tem que botar P mais QA, aí você vai encontrar um potencial vetor associado a esse campo magnético. Então tem uma outra tarefa que é quem é o rotacional V igual ao rotacional de A. Quem é o A? Quem é o potencial vetor associado a esse campo? Certo? Legal. Não é tão simples. Não é tão simples a dinâmica. Se vocês fazerem a equação de Schrödinger, então esse é um problema interessante. Vai cair em algumas funções interessantes, algumas equações diferenciais, essas funções de Riccati, essas coisas assim. Então vocês tentem, quer dizer, quem quiser fazer esse problema seria isso, estudar a equação de Schrödinger, a mecânica quântica, né, de um elétron, né, tipo como vocês estudam, quem já estudou o efeito Hall, né, condensada lá, o elétron planar, um campo magnético externo ortogonal ao plano. A gente ganha aquela discussão chamada de níveis de Landau. Então seria desse problema aí, quer dizer, agora só que o campo magnético aí é desse objeto aqui. Né? Então ver que tipo, se vocês podem tirar os níveis de energia. O problema de Landau, lá, quer dizer, o nível de Landau, a gente ganha um oscilador harmônico. A gente reduz o problema a um oscilador harmônico. Aqui, por quê? Porque o potencial vetor lá é linear em x. Né? Quando a gente tem o problema de um campo magnético externo uniforme, quando eu tenho um campo magnético externo uniforme na direção Z, eu só tenho um campo magnético externo uniforme, né? D0 é rotacional de A. Então o A que dá, como isso aqui é constante, então isso aqui só pode ser linear na posição. Não tem como. Isso aqui tem que ser um vetor. Então esse vetor aqui tem que ser linear na posição e tem que depender de B. Então a única solução, vocês podem ver, a menos de uma constante, é isso aqui, x vetorial B. Aí vocês ajustam a constante para dar exatamente o meio. Então o problema, o campo magnético externo constante, ele tem potencial vetor linear em x. Quando eu elevo isso ao quadrado, isso aqui dá x2, esse B0 ao quadrado, né? Menos x escalar B ao quadrado. A vetor B ao quadrado é A escalar B, C escalar D, menos A escalar D, B escalar C. Então, mas você vai dar x2. Então, dá um potencial de um oscilador harmônico. Então, quer dizer, o problema de uma partícula num plano e num campo magnético externo uniforme, ortogonal, esse plano dá um oscilador harmônico, tá? Bidimensional. E é por isso que eu ganho os níveis de Landau como se fosse um oscilador harmônico. Agora, aqui o problema é esse B. Esse B aqui é constante. Então, quem é a função que vai me dar? B é rotacional de A. Então, de novo, se B é rotacional de A e B é constante, só que eu tenho um potencial aqui, outro potencial aqui. Mas se B é constante, quer dizer, se B aqui é constante é o rotacional de A, o único jeito é esse A aqui também. Se isso aqui é constante, eu estou tirando o rotacional, esse cara aqui tem que depender linearmente da posição. Então, provavelmente isso aqui
deve ser o meio, vamos dizer, isso aqui deve ser alguma coisa que é o potencial, que é a posição vezes B. Se eu tirar ou então o dual da posição, né? Se eu pegar isso aqui, o rotacional, né? Vou pegar isso aqui é epsilon e j, di, desse objeto aqui, esse vetor aqui. Se isso aqui for um xj vezes d, di do xj é alto j, vai dar zero. Então isso aqui deveria ser alguma coisa como dual do x, né? Quer dizer, isso aqui seria di da componente j disso aqui vezes a. A derivada do dual vai ser o epsilon vai aparecer isso aqui. Então a gente sabe quem é o A. O A, de qualquer maneira, ele vai ser, quer dizer, na verdade, esse A aqui, ele deve ser alguma coisa como o dual do vetor de posição vezes A. Vezes B, vezes o campo magnético constante. Então, estou dizendo isso, se eu tirar o rotacional em duas dimensões, se eu tirar o rotacional dessa função, eu devo ganhar dele. Então, eu devo ganhar um campo magnético externo. E aí, essa função é em x. Então, esse problema também deve cair no oscilador anisotrópico. Tá? Então, tentem fazer essa tarefinha que aí está ligando o curso de quântica com o curso de areia. Chama isso interdisciplinaridade. O pedagogo gosta de falar isso, né? Então, tá jóia. Então, a gente fez isso, ficou essa sugestão. Deixa eu ver que horas tem, que eu faço acabando. Bom, então, eu acho que dentro da tarefa, a gente gerou mais tarefa, né? Não parar por aqui, senão o processo vai ficar altamente divergente. A gente sim vai discutir algumas tarefas e criou mais umas 4 hoje, aí a gente nunca vai parar, né? Deixa eu ver o que mais eu posso colocar para vocês pensarem. Não, tá. É tarefa dentro da tarefa, né? O pessoal do teatro gosta, né? É o teatro dentro do teatro. A gente vai fazer aquele exercício da igreja, resolver e acaba gerando mais problemas, né? Então, peraí, então vamos ver se eu posso deixar mais uma tarefa, já que a gente está nessa onda. Vocês aprofundarem mais nessas coisas. Então aqui, a tarefa que fica agora, a tarefa mais nobre agora, é refazer essa questão em presença do Chern-Simons. Então, isso tudo aqui é o problema, né, vamos dizer assim, do campo magnético de um condutor infinito, retilíneo, tá? Na eletrodinâmica de Maxwell. Agora, se a gente está na eletrodinâmica de Chern-Simons, a gente vai ter esse termo aqui. Gradiente dual do B mais Ψ sobre C2 é dual igual a corrente. Então, igual a M0J. M0 e 0 delta de X, Y chapéu. Corrente aqui. Agora, divergência de E mais B igual a zero. O problema é puramente, né, uma corrente, né, no tempo de carga estática. Então, eu quero tirar o campo magnético. Então, nesse caso aqui, eu posso expressar o campo magnético, né, em função do campo elétrico e jogar aqui. Então, eu vou ganhar uma equação diferencial para o campo elétrico. Então, está aqui, ó. Eu botei B aqui, né, eu substituo esse B aqui, quer dizer, eu vou ter gradiente dual da divergência do E. Substituir isso aqui sobre menos 1 sobre C. Certo? Substituir isso aqui. Ó. B é menos 1 sobre Ψ divergente de E. Então, gradiente dual da divergência de E. Mais Ψ sobre C2 é a dual. Isso aqui igual a M0 e 0. Vou botar a primeira corrente. Depois a gente articula aqui. M0J. Então, vamos ver aqui. Se a gente tirar, por exemplo, o dual dessa equação, o dual do dual é menos. Então vai ficar aqui, vou tirar só o dual aqui. Se eu tirar o dual aqui, vai ficar menos 0. E aqui fica o dual. Beleza. Então aqui eu tenho gradiente da divergência do E. Então o que é o rotacional do E? O rotacional de E é menos dB dt, né? Como eu estou num problema estacionário, então dB dt é 0. O rotacional do E é 0. Então, o que é o rotacional do E? Se eu tirar o rotacional do E, rotacional é epsilon e j di.
da componente J do rotacional. A componente J do rotacional é j kappa d j kappa dj, boto na j di dj. Agora, tá certo? Rotacional do rotacional, isso aqui é epsilon j di, e aí componente J desse rotacional, que é epsilon j kappa. Não, estou falando besteira. Eu não posso tirar rotacional do rotacional, porque isso aqui já é um escalar. Né? Posso tirar rotacional do rotacional. Isso aqui eu posso tirar, por exemplo, o dual do gradiente. Isso aqui é um escalar. Não posso tirar o gradiente ou o dual do gradiente. Né? Se eu tirar o gradiente disso aqui, se eu pegar o dual do gradiente do rotacional, vou pegar essa equação aqui. Dual do gradiente do rotacional de E. O dual do gradiente é epsilon i j dj. O rotacional de E é epsilon kappa L d kappa L. Certo? Então isso aqui vai me dar delta, eu disse delta i kappa, delta JL menos delta IL, delta JK. Então, esse primeiro termo aqui, o kappa fica aí, e o J fica L, é gradiente da divergência de E. E esse termo aqui fica menos, né, IL e o JK. Então, fica menos laplaciano do E. Então, o gradiente dual é isso aqui. Então, como o rotacional de E é igual a zero, o gradiente dual do rotacional é igual a zero. Só que o gradiente dual é isso aqui. Então, o gradiente da divergência é o laplaciano. Então, eu consigo reduzir esse objeto aqui a um laplaciano de E. Vai ficar uma equação mais simples, né? Então, essa equação cai numa equação de laplaciano. Então, eu tenho uma equação de Poisson e a fonte, então eu vou ter. Então, o problema que vocês vão ter que resolver, a tarefa eu estou só encaminhando para ficar com vocês, alguns truquezinhos que talvez vocês não saibam, né? Então, quando vocês calcularem aqui, vocês vão ter essa equação aqui. Multiplico isso aqui por psi, quanto vai ficar? Psi2, mais quanto ficar? Laplaciano menos psi2 sobre C2 é igual a zero, psi J igual. Então essa equação vai ter, né? Então, isso aqui é pegar a componente x, então vai ficar Laplaciano menos C2 sobre C2, componente x. Essa corrente aqui, ela tem na direção y, né? Está na direção y. Então, o dual dela tem que estar na direção x. Então, isso aqui vai ficar I0 psi jx. Mas quem é jx? Jx é I0 delta de x. E Laplaciano menos psi ao quadrado sobre C2 é y igual a zero. Então, tem essas duas equações aqui. Tem essa equação aqui. Essa equação aqui eu posso resolver fácil. Faço a transformada de Fourier dela, dá exatamente aquele campo magnético que a gente achou. E essa equação aqui, a gente deve imaginar que pela simetria do problema, né, o EY, quer dizer, a componente Y, talvez o objeto a corrente está totalmente assim, tá certo? Meu campo magnético, como a gente viu, ele deve só depender de x, ele não deve depender de y, talvez isso aí dê uma y igual a zero. Para vocês pensarem. Então, uma tarefinha agora seria refazer essa discussão na eletrodinâmica de Maxwell de Einstein. Tá bom? Então tá, então eu acho que a gente pode terminar por aqui hoje. Quarta-feira que vem é dia 2, né? Então, tudo bem, acho que não tem nada de deixar a aula normal. Eu queria ver, pensar aqui. Então, todas essas tarefas que eu deixei, deixa eu ver o que pode ser mais assim, natural a gente fazer. Ou a gente vai para o formalismo relativístico de uma vez, ou vai para as funções de Green. Quem aqui tem prática? Vocês praticaram um pouco de função de Green? Dependente do tempo, dependente do tempo. Tá? Então eu vou, na aula que vem, vamos trabalhar um pouco as funções de Green, porque aí a gente pode, eu prefiro fazer a função de Green de uma forma independente, porque às vezes dos livros, no Jackson,
a discussão está meio dentro do formalismo relativista, a função de independente do Proton. Eu prefiro na semana que vem a gente, aproveitando esses insights que a gente desenvolveu aqui, ir para a função de Green, e aí depois a gente vai para o formalismo relativista e a gente fica numa coisa mais algébrica. Então, deixa eu só ver uma coisinha. O que é preciso para a gente trabalhar bem as funções de Green? Um é lembrar-se razoavelmente bem as integrais de Fourier, as representações em Fourier da função delta, depois teorema dos resíduos, né? Lembrar um pouco do teorema de Cauchy, a análise complexa, que a gente vai precisar fazer um prolongamento analítico, para poder fazer integral no plano, né? No plano complexo, para poder usar o teorema de Cauchy, teorema dos resíduos, dá uma lembradinha nisso. Resíduos de polos simples, resíduos em polos múltiplos, tá bom? Isso é importante. Então, o background vai ser um pouquinho, se vocês relembrarem um pouquinho de cálculo de variáveis complexas, né? Análise complexa, mas análise complexa no plano mesmo, né? Com uma coordenada complexa só. Teorema de resíduo, teorema de Cauchy, representação da função delta, análise. Então, isso aí já vai dar para a gente fazer as coisas de função de Green. Né? Na aula que vem eu prefiro começar um pouco a desenvolver a função de Green, porque essas coisas aí levam a gente para a função de Green, e depois a gente passa para o formalismo relativístico, que aí a gente fica num outro patamar de raciocínio, mais trabalhando em simetria, as coisas assim. Tá certo. Deixa eu ver o que mais que eu poderia deixar uma tarefinha para vocês, porque a gente falou hoje aqui. Tá? A tarefinha é a seguinte. Como eu falei, a tarefinha não é para entregar, nem é obrigado a fazer tudo. Vocês escolhem aquelas que vocês acharem que pode ser mais interessante para vocês, assim, né? A tarefa é a seguinte, já que a gente falou disso aqui, vou colocar a seguinte questão para vocês. Trabalhar no plano que é mais fácil. Fazer, então, eletrodinâmica planar. Então, essa aqui é a tarefa. Não, sempre no âmbito da, já estou acabando, tá, gente? No âmbito da eletrodinâmica planar. A tarefa vai ser a seguinte. Suponhamos que eu conheça só a lei de Gauss, a equação de Gauss para o campo eletrostático. Então, divergência de E, eletrodinâmica de Marx também. Divergência de E igual a ρ sobre ε0. Aí, digamos que eu conheço, eu sei que o sistema, então, eu parto da premissa de que a eletrodinâmica é um sistema relativista. Então, vou usar esta equação. Então, eu sei que as transformações de Lorentz, né, são transformações de covariância dessas equações. Eu só conheço o campo elétrico. Não conheço o campo magnético, não conheço a equação de Ampère-Marx. Não conheço mais nada, eu só conheço isso aqui e as transformações de Lorentz. Os boosts, né? Transformação de Lorentz ao longo do eixo X, do eixo eu tenho os boosts de Lorentz, né? T' igual a gama T menos D sobre C2X, X' igual a gama X menos DD, Y' igual a isso. Se eu fizer um boost ao longo do eixo dos Y, do X. E se eu fizer um boost ao longo do eixo dos Y, teria igual a gama T menos D sobre C2Y, né? Vou chamar aqui um outro termo, precisa ser esse mesmo termo, vou chamar aqui de um V1 e V2, né? X' igual a X, são dois problemas diferentes, duas situações diferentes, Y igual a gama de V2. Então eu conheço os boosts. Então, eu vou querer fazer eu estou num sistema de referência onde eu tenho campo elétrico de Tx. Mas eu vou fazer uma transformação de Lorentz. Por exemplo, um boost. Fazer uma transformação de Lorentz que vai me levar a L de T' X. E aí eu vou querer escrever as equações de Lorentz nesse referencial. Aí vocês vão ver que isso aqui sozinho não se aguenta. Automaticamente vocês vão ver que a equação de Ampère-Marx vai sair da própria transformação de Lorentz. Vocês lembraram? Transformar também a densidade. Né? A densidade de K, né? K é a propriedade de volume. Então, volume, o elemento de volume não é invariante relativista, é uma coisa puramente espacial. Então,
a densidade de carga sofre uma transformação, né? A densidade de carga e a densidade de corrente, elas estão ligadas por uma transformação de lado. Se eu fizer um boost ao longo do eixo do X, eu vou ter que ρ' vai ser gama ρ menos V sobre C2 JX. JX' vai ser gama JX menos V ρ. E J' é Y, se eu fizer um boost ao longo do eixo do X, a carga e a corrente se transformam. Essa carga, ela não é uma invariante de se fizer uma transformação de Lorentz, isso muda. Isso muda de acordo com essa equação. Ela já é um J'. Se eu fizer um boost ao longo. Então, automaticamente, pela transformação de Lorentz, eu já gero a corrente. E aí, como a derivada em X depende de T, eu já vou gerar um DDT também, então eu já gero a corrente de deslocamento. Então tudo vai aparecendo das transformações de Lorentz. Então, se nós só conhecêssemos a equação de Coulomb para o campo elétrico, nós poderíamos derivar as equações de Ampère-Maxwell por mera transformação de simetria. Quer dizer, a simetria é importante por isso. Por isso que a gente precisa de simetria em física, porque você conhece só uma parte do sistema. Você conhece só o elétron e o pósitron. Mas por simetria você acaba descobrindo que tem quartos também. Então foi o que aconteceu com a teoria eletrofraca. Kobayashi e Maskawa, um trabalho deles de 73, eles pegaram um pedaço da teoria. Eles tinham a teoria eletrofraca, como Salan, Glass e Weinberg fizeram. Em 68, Salan, Glass e Weinberg entregaram ao mundo a teoria eletrofraca, sem violação de simetria. Kobayashi e Maskawa falaram: tem uma simetria que está sendo violada, é a violação de simetria. Aí eles pegaram a teoria eletrofraca, introduziram violação de simetria e viram: opa, eu preciso ter mais quarto. Só com duas famílias eu não resolvo. Agora eles previram a terceira família, previram o quarto T e o quarto C, o quarto T e o quarto B. Então, a simetria é importante por isso, porque se você tiver um pedaço do sistema, pelas transformações de simetria, você recupera o sistema, né? Toda arqueóloga, né? Um pedacinho de um vaso e você reconstrói a civilização. Se você souber a simetria daquela civilização, se você tiver um caquinho de um vaso, você vai reconstruir toda a civilização. Você vai descobrir tudo que aquela civilização tinha. É exatamente o papel da simetria. Eu dou a equação de Coulomb, mais duas transformações de Lorentz, vocês vão gerar essa equação de A partir das outras, eu também consigo fazer isso? Também. Se você pegar, por exemplo, só que você vai descobrir uma coisa: se você pegar Faraday lens aqui, ela vai na mesma. Ela por si só vai ver que ela é invariante. Em 3 dimensões, não. Se você pegar Faraday lens e fizer uma transformação de Lorentz, você ganha uma divergência de T igual a zero. Aqui não. Aqui Faraday lens, ela se fecha nela mesma, porque ela é uma equação, você vai ver que ela é uma equação escalar. Qualquer transformação de Lorentz leva ela nela. Ao passo que aqui não, uma transformação de Lorentz pega você da equação de Coulomb e te leva também para a equação de Faraday de Ampère-Maxwell. Eu lembro que em 3 dimensões, se a gente não tem aquele termo de Deslocamento. de deslocamento, ela aparece. Para conservar a carga. Ali, geralmente, a gente, Maxwell introduziu o termo de deslocamento para você gerar a carga, gerar a conservação de carga. Agora, eu estou falando por uma outra argumentação. A argumentação que eu estou usando aqui é a que é mais forte, é a argumentação da simetria. Não precisa nem da conservação da carga. Sabendo a simetria, se a simetria é a relatividade especial, são as transformações de Lorentz, você gera todo o sistema, você completa todo o sistema de equações pela simetria. Tá certo? É poderoso. Por isso que a gente vive atrás de simetria, porque qual é o papel da simetria? De fazer descobrir leis de um sistema que você pouco conhece, mas a partir de coisas que conhece. De repente, se você mede uma partícula, apareceu essa partícula. Agora apareceu a partícula de Higgs. Então a pergunta é: tudo se fecha aí? Se nós tivermos uma simetria mais ampla do que SO2 1, a partícula de Higgs, a partir dessa partícula eu vou reconstruir outras coisas. Então, por exemplo, hoje a gente já sabe, a partir da supersimetria eu devo esperar outros bósons de Higgs. Quer dizer, uma simetria ela faz sempre previsão de partícula. E foi, aliás, assim que Dirac descobriu o pósitron, né? Quando ele tinha a equação para o elétron, ele viu que tinha uma simetria, que era a conjugação de carga, e ele falou: essa simetria está me levando à existência de uma nova partícula, que eu não conheço ainda. Ele que é tímido, né, para ele mesmo, para si só, ele chamava aquilo de próton, mas ele não tinha coragem de dizer. Ele dizia que era o próton.
Ele dizia, talvez a minha equação ela descreva o elétron e o próton, porque ela precisa descrever alguém com a carga oposta, mas ele tinha medo de dizer que era antimatéria, porque ele ia ser chamado de louco como foi. Pauli, gente boa, né? Não foi o povo da rua, não, foi Pauli, Heisenberg, que falaram que aquilo era uma loucura, mas porque era uma simetria. Então ele sabia que aquela simetria, ela te ampliava o sistema, ela te dava mais coisas. Aí fala, a única coisa que eu conheço positiva é o próton. Para eu ficar bem com todo mundo, eu digo que é o próton. Mas ele lá para si só, ele sabia. A mulher dele sabia que não. Ela sabia que era o fóssil. Madame Dirac sabia de muitas coisas, tá bom? Tá bom, gente? Então a gente se vê quarta-feira. José.